Da família Ágape Natal. E eu quero falar para vocês hoje sobre o que Deus nos prometeu. Estava refletindo ontem sobre algumas questões. A gente foi para uma conferência profética de uns amigos nossos lá na Zona Norte, na Cultura do Céu. Pastores que já estiveram aqui, pastora Rafaela, pastor Rodrigo. E o Senhor falou profundamente ao nosso coração sobre várias coisas. E algumas das coisas que Deus falou comigo ontem à noite, eu quero trazer para nós hoje. Eu creio que nessa noite Deus Ele vai nos desafiar. Desafiar para algumas coisas importantes que nós precisamos fazer para a nossa vida. E uma primeira coisa que eu quero dizer para mim e para você é que Deus não nos prometeu conforto, mas o Senhor nos prometeu segurança e abrigo. Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, a partir do versículo 28, diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Irmãos, tem coisas muito profundas em 3 versículos desse texto que nós vamos nos aprofundar. Aqui uma promessa que Jesus, quando está conversando com os seus discípulos, ele antes está dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque todos que foram dados a Jesus, Ele os recebeu. Mas Ele fala: vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, algumas versões dizem sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando Ele vai nos aliviar, Ele está dizendo que Ele não vai te dar um conforto que esse mundo quer que você tenha. Como assim? As pessoas que estão buscando conforto, elas não querem sentir nada no seu processo. Elas querem uma vida totalmente só tranquilidade, sombra, água fresca. Eu levei minhas filhas ontem para dar um passeio e na praça coloquei a Annalise para subir uma árvore. Nossa geração agora é muito Nutella, não sabe subir numa árvore, não sabe descer de uma árvore. Fui colocar ela para subir na árvore e ela não sabia apoiar o pé. Para descer, aí eu disse: não, filha, calma, não vou segurar você, você vai descer aí, eu vou lhe ensinando. E na última ela ralou a perna assim, o pezinho um pouquinho. Ai, pai, meu pé não fez nada, só teve contato com a fricção do pé de árvore. Mas era para subir porque tinha um gravetozinho. Aí, porque o graveto encostava e arranhava. Sabe o que é, queridos? É que nós estamos gerando cada vez pessoas confortáveis, pessoas que não sabem nada da vida. Se não tiver internet, nossas crianças dizem que não tem nada para fazer. Elas não cooperam em arrumar nada, preguiçosas, não querem, só querem assistir, passar o dia todinho conectado. Mas a gente também tinha isso. Quando eu tinha videogame, eu queria ficar no videogame o dia todinho. Levei muito pau para sair do videogame, muito castigo. Era a arma que tinha para negociar comigo. E quando nós olhamos para esta geração, nós também vemos um reflexo quando envelhecemos. Quando nós chegamos a uma certa idade de amadurecimento,
nós às vezes nos comportamos como as crianças. Quando vem uma dificuldade, a gente já, meu Deus, nada vai dar certo na minha vida, porque minha vida foi tudo construído com dificuldade. Não é só a sua não, irmão, de todo mundo na terra foi construída com dificuldade. Todos passaram por dificuldades. E glória a Deus pela pedagogia que o Senhor faz em nossa vida através dos processos de sofrimento. Porque se não fosse esse processo de prensa, a gente não saberia dar valor, primeiro, à nossa própria vida. Eu vi tem um cara que ele é um palestrante motivacional, no Brasil também já tem um americano, que nasceu sem os braços e sem as pernas. E ele tem filho, tudo. E as pessoas dizem que estão passando problema. Ele, não, você não sabe o que é problema. E aquela pessoa que nasceu sem os braços, sem as pernas, também não ficou se olhando como alguém que Deus me esqueceu. Ela não ficou se olhando e dizendo assim, meu Deus, Deus me esqueceu, nasci sem os braços e as pernas. Mas Deus deu boca a ele, deu entendimento, deu sabedoria. E muitos de nós estamos cheios de vitalidade. Sabe, Júnior, quando eu volto para a academia, a minha mente quer entrar num conflito, porque tudo é dolorido. Eu tenho uns problemas estomacais, se eu não comer 2 horas antes na academia, eu vou querer vomitar. Principalmente se for exercício de perna. Para mim é o pior que tem, porque tem que agachar muito, comprimir muito o abdômen. Mas sabe uma coisa que eu comecei a ministrar a minha mente, não o meu coração, porque o meu coração está em Cristo, mas a minha mente luta comigo. Eu comecei a dizer, eu preciso de uma disciplina, eu preciso avançar, eu preciso progredir. Porque tem um menino que malha lá na academia, que eu e Rafaela a gente treina. Ele tem problema, não sei como é que diria, não sei se é paralisia cerebral, pode ser, alguma parte assim, ele anda todo tortozinho e tal, e eu não posso fazer como ele é, mas imagine aquela musiquinha do homenzinho torto, o rapaz está assim, todo torto, o braço dele não mexe, ele anda todo assim, não fala, ele para falar uma dificuldade assim tremenda, mas ele treina todo dia na academia, gente. Ele corre na esteira, caminha, faz todos os treinos. Quando eu vejo aquele menino ali, aí minha carne quer dizer, não, mas o seu problema é diferente do dele. Eu disse, não, o meu é pouco, olha o do cara. Olha a situação desse rapaz. E ele está lá com o fonezinho de ouvido dele, treinando todos os dias. Enquanto nós, que dizemos que somos saudáveis, tem coisas que vão prender na nossa mente. E a palavra do Senhor diz, vinde a mim os que estão cansados. Nosso problema de ir para o Senhor é que nós só vamos quando não tem mais saída. Quando não encontramos mais nenhuma saída carnal, quando os amigos rejeitam, quando ninguém mais tem uma palavra de esperança para você, aí você, eu vou buscar Deus. Como encontrei um jovem ontem, que eu conheci na sua infância, que era de outra igreja que a gente congregava, e esse menino dava muito trabalho lá na igreja. Ele junto com o filho do pastor, os dois era só Jesus na causa. Mas o filho do pastor, chegou um tempo, hoje Jonathan é um menino formado, uma bênção, a gente olhava e dizia assim, se Deus não cuidar desse menino, esse menino vai virar um marginal. Porque era aquele menino assim que influenciava e etc. Mas é importante a oração, as declarações de palavras. Mas o outro amigo, da mesma forma, enveredou por um caminho diferente, deixou a igreja e foi para o mundo beber e tal. Deve ter, sei lá, no máximo 20 anos hoje. E quando eu o encontrei ontem, ele, oi pastor, não sei o que e tal, contando a história dele, quero voltar para a igreja porque não dá certo não. Quando eu estou bebendo, curtindo, eu e minha esposa,
Gastei R$400 esse fim de semana, semana passada gastei. Ele só falou do dinheiro que ele estava perdendo. Ou seja, se ele não tivesse perdendo dinheiro, ele não teria consciência de voltar para Deus, porque o problema dele é porque ele está perdendo aquilo que ele tem amor. Eu falei, mas não só o dinheiro, cara, mas você não sabe o quanto mal você está fazendo na sua vida. Mas muitas pessoas, nós somos, nas entrelinhas, muito gananciosos. Buscamos os nossos próprios interesses. Buscamos a nossa própria alegria. Você vê hoje qual é os ditados desse mundo. Esqueça o que falam sobre você e vá ser feliz. Ok, tem isso também. Precisamos esquecer comentários negativos daqueles que querem te ver só lá embaixo. E tem pessoa que não quer te ver fluindo, prosperando, ela só quer te ver no mesmo nível que ela. Você já teve amigos assim? Pessoas dizem assim, não bicho, tu nasceu aqui na favela, tu nunca vai crescer não. Eu vim de uma periferia, quando você falava que sonhava alto, os amigos, não, tu é muito sonhador. Edinaldo vive num fantástico mundo de Bob. Eu disse, não quero é viver desse jeito. Não quero viver num lugar onde a gente olha, um lugar que não tem saneamento básico, um lugar que a gente tem que pegar 3 horas de ônibus para poder chegar no centro da cidade. Não quero essa vida para mim, mas todo mundo dizia que eu só era sonhador. Por quê? Porque todo mundo estava fadado ao fracasso. Nasceram em um lugar pobre e tem que morrer daquele jeito. Tem pessoas que vão ser assim. Essas vozes você deve esquecer. Mas você não pode aceitar todas as vozes, porque tem aquelas que vão aprovar o teu pecado, vão aprovar a tua vida degradante, vão aplaudir as tuas situações que te levam para o inferno. E você fica, tem uns que não querem ver minha felicidade, mas tem outros que me aceitam. Precisamos ter cuidado com isso. As pessoas sempre teve a tendência de se basear pela vida dos artistas. E pela vida dos artistas, dos influenciadores, daqueles que aparecem na mídia, você vê que a família daquele povo é um balaio de gato. É o cara que se separou e se dá bem com a ex-esposa, de vez em quando tem um flashback com ela, e tem não sei quantos filhos, mas é o cara que tem 3 filhos com 3 mulheres diferentes. E nós vamos absorvendo as pessoas, tem problema não, fulano de tal que é milionário fez isso, a gente não pode fazer que a gente que é pobre. Quem aqui já ouviu isso? Fruto do meio, aquela coisa. Não, queridos, você está cansado, sobrecarregado, está cheio de problema, vá para Jesus. Você está rico, cheio de dinheiro, mas não está encontrando paz, vá para Jesus. Você está rico e está com paz, vá para Jesus. Jesus não é um problema para quem falta dinheiro, Jesus é a vida eterna. Ele disse, eu venho para que vocês tenham vida e vida abundante. Jesus não é uma religião para pobre, Jesus é o Salvador da nossa vida. Ele morreu para que eu e você não fôssemos condenados ao inferno, porque para nós só tinha pecado, para nós só tinha falta, para nós não tinha aprovação, e Jesus foi lá em nosso lugar. E além dele ir em nosso lugar, ele disse, venha para mim quando você estiver mal, quando você estiver cansado, sobrecarregado e oprimido, venha que eu vou te aliviar. Mas eu quero te dizer uma coisa, para ter alívio nas dores, vai ter que passar por um processo de desinflamação. Alguém aqui já teve algum músculo inflamado? Alguém aqui já, sei lá, você passou por chama de liberação miofacial. Alguém já fez isso? Ela que faz crossfit já fez. Já não basta lesionar, tem que fazer a liberação. Dói, gente. Tem partes no corpo que dá vontade de vomitar de tanta dor. Mas depois daquele processo, alguém já deve ter feito aqui ventosa, terapia, ver todas as inflamações no corpo. Para desinflamar, você passa por um processo de dor. Mas depois que desinflama, você sente um alívio. Você sente que o peso foi tirado. E muitas vezes quando você vem para Jesus, diz, Jesus, eu estou com um problema na minha vida financeira. E Jesus, ok, senta aí, eu vou te instruir. O que é que você está fazendo?
Quantos pares de sapatos você tem lá no guarda-roupa, no closet? Qual a necessidade de ter 15? Qual a necessidade de você ter 30 camisas? Seu dinheiro pode pagar isso? Para que você tem tantos carros? Para que você... Deus começa a nos instruir. Por que você gasta tanto com comida? Aí a pessoa começa a dizer, não, isso não é Deus, não é coisa da minha mente. Ou no meio do processo ela desiste de não quero mais não, porque parece que eu vim para ser aliviado, e eu estou só sentindo um peso. Gente, é isso mesmo. Deus gosta de fazer coisa completa em nós. Quando Deus começa a nos tratar, Ele deixa meio que a gente nu. Por que nu eu estou falando isso? É que a gente começa a sentir vergonha. Porque você começa a ver o quanto irresponsável em algumas áreas nós somos. Se não é assim na vida financeira, na vida sentimental, relacionamentos em cima de relacionamentos, você sai de um relacionamento porque não está feliz, você vai tentar outro para se ver feliz. Você nem se tratou do outro, já quer ser feliz com o outro, que tem vários outros problemas que também não se tratou, e você começa a viver naquela vida eninhada, cheia de coisa. E por se frustrar tanto, aí tem um grande porém, que o diabo é especialista. É deixar marcas para que você não venha viver a felicidade verdadeira das coisas que Deus preparou para nós. Tem gente que foi tão machucada em relacionamento que não confia mais em ninguém. Quando ela vai conversar com alguém, ela já vai cheia de reservas, já vai cheia de segurança, porque não foi ser aliviado em Cristo, foi muitas vezes ser aliviado na forma carnal. Que é isso, mulher? Deixa esse cara e vamos curtir a vida. Obrigado, meu filho. Deus já disse, Deus vai te dar um filho bonito. Herança da parte genética da sua esposa. Igual foi comigo. Se fosse puxar a minha parte genética era feia, mas como puxou a minha esposa, graças a Deus. Vocês estão aqui? Então, irmãos, quando a gente quer ser aliviado no Senhor, primeiro você é recebido com um abraço. Deus, Ele é demais. Quando você vem com suas dores, seus problemas, você não recebe de Deus acusação, você recebe de Deus alívio imediato. Ele te abraça como um filho, como uma filha amada. Mas Ele, como um pai, Ele disciplina os filhos que ama. Ele não deixa que a gente fique sem passar pelo processo de transformação. Porque o processo de transformação faz parte da restauração de Deus em nós para a plenitude. Ele nem poupou o seu próprio filho, quanto mais a nós. E ele diz aqui no versículo 29, tomai sobre vós, sobre você, o meu jugo. O que significa jugo? Jugo era um instrumento que colocava sobre o boi, para que ele caminhasse numa linha reta quando estava fazendo o trabalho do arado da terra. Então, quando coloca o jugo aqui sobre a mordaça da sua boca, e é conduzido, e ele era colocado 2 bois um do lado do outro. Então colocava o instrumento sobre eles, que parece um M, e colocava sobre eles esse instrumento, eles iam caminhando em linha reta. Então o que está dizendo? Tomai sobre vocês a minha palavra de ensino, para que vocês possam caminhar numa direção correta. E ele diz, aprendei de mim. Como é que ele vai falar de jugo e vai dizer aprendei isso? Tomai sobre vocês a minha palavra e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque no processo de restauração da minha vida e da sua vida, você vai ter que aprender a perdoar pessoas que machucaram você. Você vai ter que aprender a amar e abençoar pessoas que um dia rejeitaram você. E só a graça de Deus pode fazer isso em nossa vida. Só a graça de Deus consegue nos conduzir a esta plenitude. De você amar aquele que um dia perseguiu você. De você amar alguém que fez um mal contra você. E você vai no seu coração dizer, pastor, mas não é fácil. E nem Jesus falou que era fácil.
Nem o Senhor falou que era fácil, mas Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque nós precisamos olhar para Deus sobre mansidão e humildade, porque Deus, em seu poder, Ele teve piedade de nós. Deus, em seu divino poder, teve amor por nós, suportou as nossas rejeições e continua suportando até hoje, porque nós fomos comprados pelo preço de sangue do sacrifício de Jesus. Mas muitos de nós, nas fases da nossa vida, nós rejeitamos a Cristo, nós rejeitamos a bênção do Senhor, porque queremos viver a festa da nossa individualidade, porque queremos viver a nossa felicidade. E quando nós nos encontramos com a realidade da nossa vida, nós começamos a pensar: meu Deus, quanto tempo eu perdi com as coisas deste mundo. E um grande problema é que o crente, ele pensa que para ter plenitude e humildade, ele precisa ser pobre. E eu quero dizer para vocês que Deus quer nos fazer rico em todas as coisas. Em todas as coisas. Deus quer trazer uma vida abundante para mim e para você. Ele quer prosperar a tua vida em tudo. Só que nós precisamos caminhar nos princípios para sermos prósperos. E princípios são coisas que nós temos que ter como inegociáveis. Princípios são inegociáveis. Quando começamos a negociar princípios, nós começamos a negociar a nossa própria vida. Presta atenção nos políticos. Eles começaram há muitos anos atrás a negociar princípios. E eles negociaram a nossa própria vida. Da mesma forma, muitos de nós negociamos princípios para nos dar bem em uma situação agora, mas não sabemos que lá na frente nós vamos nos dar muito mal. Porque quando você negocia um princípio hoje, você deixa de colher o bem amanhã. O Senhor está nos conduzindo, irmãos, a uma vida plena. E para chegar a uma vida plena em Jesus, nós vamos ter que deixar algumas coisas para trás, amém? Nós vamos ter que deixar lixos para trás. A palavra do Senhor diz que a porta é larga ou é estreita que leva para o céu? É estreita. Por que a porta é estreita? Eu ouvi um pastor que dizia uma coisa bem interessante. Ele: imagine que você está caminhando num lugar bem estreito, como esse corredor aí, só que bem mais estreito. E você quer levar nas suas costas uma sacola cheia dos teus pecados. Aquela sacola de lixo bem grande. Não dá para passar, você vai ter que deixar para trás. Deixa para trás hoje o orgulho, mentira, maldade. Deixa para trás hoje aqueles que um dia amaldiçoaram você. Deixa isso para trás. Eu já tive com pessoas da minha própria família que não viam em mim aquilo que Jesus via. E por um erro meu, declaravam: você não vai ser nada. Mas eu repreendia no nome de Jesus. Mesmo estando, gente, cheio de pecado, eu lembrava da palavra de Deus, que declara que eu sou filho, que eu sou amado, que eu sou pleno nele, que eu sou restaurado, que ele me amou primeiro. Então, meu irmão, eu não gasto tempo com o que o diabo diz sobre mim. Eu prefiro investir tempo no que Deus diz sobre o meu respeito, o que Deus fala sobre mim. E às vezes nós somos novos e já passamos tantas experiências difíceis, rejeição, orfandade, mentiras, falta de paternidade. Nós enfrentamos tantas coisas na nossa vida e vamos crescendo um pouco fechados, com o coração fechado, com a mente fechada. Mas quando nós decidimos descansar no Senhor, nós vamos viver o fardo leve.
Ele diz: o meu jugo é suave, a minha palavra, o meu ensino é suave, e o que você precisa carregar é leve. Porque é Jesus que está carregando os nossos pecados, é Jesus que está carregando as nossas dores. O que você está vivendo agora é só um pouco da sombra do que Ele carrega. Você entende bem isso? Presta bem atenção. Tentando uma forma de ilustrar melhor. Essa mancha aqui que vocês estão vendo, que é uma sombra, ela é uma sombra dessa calha aqui que segura esses instrumentos. Aquela sombra não tem peso, ela só tem o reflexo. O peso todo está aqui. Imagine como é sua vida com Jesus. Todo o peso é Ele que está levando, e você só sente um pouco do reflexo, para que você lembre que tem alguém que está trabalhando ao seu respeito, para que você lembre que você não está só, que tem alguém que está segurando as pontas para você. Por isso que nós caminhamos em gratidão a Deus, por isso que nós temos que caminhar em retidão, por isso que nós temos que caminhar em alegria, porque alguém está segurando as pontas por nós. Mas pastor, se é uma sombra, imagine se a gente aguentasse tudo. É, meu irmão, é verdade. Imagine se fosse para trabalhar sozinho, para caminhar sozinho, como é que eu e você estaríamos? Mas irmãos, muitas das coisas na nossa vida foram provocadas por nós mesmos. Outras são consequências da nossa família. Mas eu quero trazer um entendimento para mim e para você nessa noite. Você não precisa ser fruto do meio que você vive. Você pode ser a pessoa fora da curva, amém? Você pode ser a pessoa fora da curva. Ah, não, pastor, porque minha mãe é assim. Eu sempre falo sobre isso aos irmãos. Eu tenho não é um certo receio, na verdade eu não creio em maldição hereditária para o crente, aquele que está em Cristo Jesus. Mas eu acredito em comportamentos hereditários. Você vai entender um pouquinho isso. Se sua avó era dominante, vou dar um exemplo da minha avó. Minha avó, quando você olhava para a vida da minha avó, a mulher trabalhava muito, cuidava de diversos filhos, sei lá quanto elas teve, acho que 8, 9, um monte de neto. E ela teve que tomar as rédeas da família, porque senão a família tinha se acabado. Porque meu avô decidiu viver na cachaça e na boemia. Então, se ela não tivesse tomado as rédeas, ia acabar a família. E qual era a visão das irmãs, né? Das irmãs da minha mãe e etc. Era uma mulher dominante. Uma mulher que estava sempre à frente, cuidando das coisas, que liderava tudo, que cuidava de tudo. Elas não tinham uma boa referência de paternidade. Então algumas delas, quando vão casar, elas procuram um homem parecido com o seu pai. Um cara mais passivo, que deixa que ela seja dominante. E isso vai se repercutindo, são comportamentos hereditários. E você diz, não, porque na família da minha mãe, fulana casou e depois separou. Aí todas as filhas casaram e se separaram. Comportamentos hereditários. Se elas tiverem Cristo, tem que ser comportamento hereditário, não pode ser maldição. Porque a palavra fala que não há nenhuma condenação. Romanos 8:1, para aquele que está em Cristo Jesus. Não há nenhuma, não é algumas não, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A maldição foi quebrada em Cristo Jesus. Agora sabe qual é um problema nosso? Nós temos pecados de estimações. Coisas que foram nutridas na nossa adolescência. Começa por um pequeno vício. Vou dizer uma coisa bem, que para você pode parecer besta, mas vício em refrigerante.
Eu tinha um vício em Coca-Cola quando eu e Rafaela casou. Eu já chegava no supermercado, Erinaldo. A gente entrava, eu já abria uma Coca para ir fazer as compras tomando Coca. Eu adorava tomar Coca com sorvete. Veja duas coisas boas. Sorvete é gordura hidrogenada, mais Coca-Cola. Adorava. E vou piorar ainda mais. O sorvete tinha que ser melado, sabe como? Com Doritos. Aí vocês acham que isso aqui não tem história? Tem história, irmão. Essa barriga aqui tem história. Teve investimento alto. Aí Leni vem fazendo os bolos. Ainda bem que hoje eu sou chegada a doce, mas eu como um pouquinho. Tu acredita que ainda tem bolo lá em casa? Não. Buscar não, mas eu vou regrando uma caixa de chocolate e a Rafaela quer comer num dia. Eu disse, não pode, minha filha. Se deixar por mim dura um mês. Eu vou comer numa todo dia, eu não como mais que isso. Mas são pequenos vícios que você tem. Você vai nutrindo. Sabe o que a gente faz com o vício? A gente esconde, guarda, vai consumir longe dos outros. Vou dizer um vício muito simples. Mas quem aqui tem vício em Nelsoro? O irmão, eu gosto da coragem, o irmão. Nelsoro. Rapaz, esses dias eu tive um problema muito congestionado. Aí não tinha como lavar o nariz. Aí eu fui comprar um Nelsoro desse. Aí o farmacêutico disse, Edinaldo, você vai viciar. Eu disse, não vou não, porque eu nunca tive problema com o nariz entupido. Eu sou acostumado desde criança, tem desvio de septo, eu respiro pela boca mesmo, não tenho isso não. Mas não é que quando eu lavei o nariz, o bicho não se abriu, eu disse, não, mas está repreendido. Vai ser usado aqui só quando eu não tiver soro para lavar o nariz. Mas todos nós temos algumas pequenas coisas, sim. Tem aquelas que não são pecados para a morte, como o vício do Nelsoro. Mas da Coca-Cola é pecado para a morte, viu? Quem tiver vício em Coca-Cola, se arrependa. Peça perdão a Deus e peça ajuda. Porque é para a morte mesmo. Mas tem coisas que a gente não vê como mentira. Gostar de fofocar, falar da... Não, a gente está falando, né? A gente está só contando a história. Tem um bocado de contador de história por aí. Mas não tem nenhum orador, né? Ninguém, não, gente, vamos orar por essa pessoa. Mas falar mal do outro. Por que nós temos esse exercício de falar mal do outro? Porque na nossa carnalidade temos prazer de ver alguém pior do que a gente. É uma forma de você mascarar um pouco dos teus problemas e lançar sobre o outro. E Jesus nos chama a entender algumas coisas importantes nessa noite. Você foi chamado por Deus para viver uma vida plena. Esta vida plena vai passar por alguns processos. Processos, eles são doloridos, mas ele tem um fim que Deus deseja para nós. Se você interrompe o processo hoje, você vai voltar para o final da fila amanhã. E você vai passar de novo os mesmos processos. Por quê? Porque você não quis aprender com o processo que Deus te colocou. Alguns aqui já devem ter vivido isso na pele. A pior sensação não é só de voltar para o final da fila. É ver o quanto a fila é grande. Já chegou tarde num lugar e você teve que ir para o final da fila e a fila é grande. Aquelas para pegar a ficha de qualquer coisa. Você quando vê, meu Deus do céu, eu já fui embora demais em ver fila grande, já fui embora. O problema não é só voltar para o final da fila, é ver o quanto o processo é grande e você vai passar pelo beabá de novo. Por quê? Porque aqueles primeiros momentos são fundamentais para você não largar lá na frente. A dor que você enfrenta hoje, a dificuldade que você enfrenta hoje, ela gera plataforma para lá na frente você lembrar que Deus te cuidou nas coisas pequenas. Como é que Ele não vai cuidar nas coisas grandes? Nas maiores dificuldades. Se Deus foi contigo quando faltava 1 quilo de feijão, como Ele não vai ser hoje se estiver faltando 10 mil reais? Ele proverá.
Mas ele precisa encontrar fé. Ele precisa encontrar fé em nós. Se não encontrar fé, meu irmão, não tem como tirar a água da rocha sem fé. E para haver fé precisa haver obediência. Porque quem crê, executa. Amém? Quem crê, faz. Quem crê, executa. Quem crê, toma posicionamento. Sabe quando nós vemos algumas igrejas faz aquela campanha Pare de Sofrer? É a campanha mais mentirosa que existe. Porque eu não posso impedir de você passar por um processo de crescimento. Quando nós vemos os nossos filhos chorando, quando os dentes estão nascendo na criança, porque a gente sabe como é terrível uma dor de dente. A dor de dente não é ruim durante o dia, ela é ruim de noite. Quando seu corpo desacelera, você quer dormir, e aí o bicho começa a latejar, que você sente como se estivesse pulsando dentro da sua cabeça. E você... Rapaz, eu já tive uma dor de dente que eu disse assim, gente, pode me anestesiar, arranque aí, eu não tenho problema não. De tanta vontade que eu queria que aliviasse aquilo ali. Só que a dor de dente nos ensina uma coisa interessante. Quando estamos naquela dor de dente, olha, pode arrancar minha boca. Por mim tudo bem, pode perder 5. O importante é que pare essa dor. Mas quando você desinflama, e 2 dias depois você está mastigando, quem quer ir para o dentista? A gente, não, tá bom que só, para que isso? Tem momentos que a gente passa por processo que deixa a gente tão marcado da dor, que a gente não quer enfrentar novamente uma dor que talvez ela seja, para cessar o problema, mas só em pensar que você pode sentir dor, você aborta. Eu estou voltando para aquilo que nós começamos. Deus não nos prometeu esse conforto que o mundo prega, mas Ele prometeu alívio, segurança e abrigo para aqueles que confiam nele. Ele disse, se você passar pelas águas, elas não vão submergir você. Você com Cristo vai passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Porque aquele que abriu o mar vermelho para o seu povo passar, Ele continua de forma individual, cuidando do povo, cuidando de cada um de nós. E nós precisamos ter essa fé, essa confiança. Nós precisamos ter os olhos abertos para isso. Muitas vezes nós estamos sendo enganados e não percebemos. Nós precisamos estar muito alertas às coisas que têm acontecido nos últimos dias. Se você se permitir ser influenciado por esse mundo, você vai desistir da sua fé. É interessante que sobre essa questão de lugar de fala, tem agora. Aí uma pessoa que não tem lugar de fala, ontem estava dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. Xuxa Meneghel. Ela não tem lugar de fala para falar sobre a Bíblia. Mas eu acho interessante, por que as pessoas não fazem sua própria Bíblia? Entenda bem, o Deus desse século, a palavra diz que Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que eles não vejam a luz da glória de Cristo Jesus. Sabe uma questão interessante? É que quando a palavra diz isso, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz da glória de Cristo. Isso é a coisa mais importante, é ver a luz da glória de Cristo. Porque quando eu vejo a luz da glória de Cristo, eu consigo vencer o pecado. Não é que Deus Ele não ama os que cometem pecado. Deus ama todos e quer transformar aquele que se submete.
A questão é que as pessoas querem morrer nos seus delitos e pecados e quer que Deus os aceite. Deus, ele não aceita, ele recebe o pecador. Deus, ele nos recebe como estamos, mas ele nos transforma para aquilo que ele deseja em nós. Então, se nós recebemos homossexuais, prostitutas, beberrões, prostitutos, mentirosos, todos podem ser transformados, se submetendo à luz da glória de Cristo Jesus. Porque eu tinha facilidade para mentir, tinha estratégia para roubar, já fui má influência para pessoas e Deus transformou a minha vida. Já tive problemas na área sexual com pornografia. Era um homem altamente pervertido. E quando eu me submeti a Cristo para que Ele mudasse a minha vida, o processo foi doloroso, porque eu comecei aos 11 anos de idade, mentindo, negando, se escondendo. Levou um tempo, levou uma estrada, mas eu digo uma coisa para você: eu não estava em busca de conforto. Eu sabia que só com o confronto de Deus é que mudanças haveria em meu interior. E foram coisas que começaram pequenas. Eu estava lendo esses dias um blog de uma empresa de preservativos. E qual era a chamada para as pessoas irem ler o blog? Os tabus da virgindade. E na escritura do blog era totalmente assim: nossos adolescentes vendo aquilo ali, eles vão ver e ouvir uma voz dizendo: tenha relação sexual mesmo, não tem problema não, isso é um mito, entregue-se a qualquer um, a qualquer pessoa, isso faz bem para você. Mas lembra quando eu falei sobre frustrações que no futuro nos fazem esquecer dos propósitos de Deus e nos leva a não querer se relacionar com ninguém? Começa a partir disso. Quando nós começamos muito cedo a nos relacionar, quando chega na vida mais à frente, você não sente nem prazer mais de ter relacionamento com as pessoas, porque não houve segurança, não houve cuidado, não houve amor, só houve o prazer carnal. E nós precisamos ter os olhos abertos para isso, irmãos. Começa com as pequenas concessões e vai se abrindo cada vez mais, para que eu e você venhamos viver uma vida frustrada. Você acha que o diabo não está trabalhando para você se frustrar dentro do teu processo, dentro do deserto que você está passando? Você não acha que o diabo está todos os dias buscando trazer algo para você, para que você venha desistir do Senhor, ou jogando culpa sobre você? Mas eu te aconselho, vai para Cristo. Vai para o Senhor, que é no Senhor que você vai encontrar abrigo, que é no Senhor que você vai encontrar esperança, é no Senhor que você vai encontrar as palavras de vida eterna. Mas se você continuar apegado às suas dores, às suas dificuldades, se você continuar apegado às palavras que o diabo tem lançado contra a sua vida, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir crescer, porque o diabo não é o nosso amigo, o diabo é o nosso adversário. Mas existe um que é o nosso amigo, chamado Jesus, o Cristo, o Salvador, que nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e hoje eu e você temos segurança em Cristo Jesus. E hoje Deus, Ele tem paz para liberar sobre você. Deus, Ele tem paz para liberar sobre sua vida. Deus tem paz para liberar sobre o teu coração. Ele não quer te deixar na frustração. E Ele te trouxe aqui nessa noite
para dizer a mim e a você que nós precisamos aprender a descansar nele. E descansar no Senhor é ouvir a sua voz, discernir a sua voz e agir conforme o que ele falou para nós. Deus tem falado ao nosso coração todos os dias. E muitas vezes nós estamos perdidos. Para onde é que eu vou hoje? O que é que eu vou fazer? Qual o propósito da minha vida? Tem gente que paga 10 mil para passar um final de semana numa palestra sobre o propósito da vida dele. Passa um ano, ele está perdido ainda, não sabe se tem propósito de vida. Porque em Cristo eu descubro qual é o caráter que ele tem para mim. E uma das maiores promessas que Jesus nos deu está em Mateus 28, 20. Ele disse: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias da nossa vida, Jesus está conosco. Hoje eu e você precisamos nos conectar a essa verdade. Precisamos nos conectar a esse Deus maravilhoso, que nos amou primeiro, que nos apontou um destino. Nós temos um destino no Senhor, e o nosso destino é viver o melhor que Ele planejou para nós. Ele não nos chamou para o fracasso. Deus não planejou a nossa vida para terminar a nossa história em fracasso. Ele tem sucesso pleno para a sua vida. Você crê nisso? Eita, tem gente que não crê. Deus não planejou a sua vida para o fracasso. Você está cansado? Você está cansado de tentar? Você está cansado de insistir? Você está cansado de ter esperança? Eu quero dizer para você, hoje Jesus, Ele quer arrancar o teu cansaço. Ele quer arrancar o cansaço do teu coração. Ele quer trazer novamente esperança ao teu entendimento. Ele quer trazer renovo para você. Letícia, é você? Eu vi que o Senhor tem algo hoje liberar sobre o seu coração, trazendo restauração em sua vida hoje, de frustrações que você já passou, que te machucou muito, mas hoje o Senhor está liberando um bálsamo sobre você. Jesus, Ele vai trazer alegria e sorriso na tua boca novamente. Hoje Jesus, Ele marcou esse encontro para você, Letícia. Sabe qual é o significado do seu nome? É o mesmo nome da minha filha mais nova. Significa alegria. Deus, Ele veio alegria liberada sobre você hoje. As frustrações que aconteceram não vão mais engessar você. Você só precisa de um posicionamento no Senhor. Ele tem amor sobre você. Ele te vê diferente do que os outros veem. Ele te vê diferente até do que você vê sobre você. E hoje Ele está tirando desesperança, tristeza do teu coração, tirando todas as agonias que você tem vivido. E Ele está lançando sobre você um novo fôlego hoje. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Aleluias. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é amoroso. Nosso Deus é paciente. E Ele quer arrancar de nós hoje fardos pesados. Você está cansado de esperar? Se posicione. Porque Deus, Ele não gosta de nos dar coisas que nós não estamos posicionados para receber. Pessoas que não estão posicionadas corretamente no Senhor, elas não vão receber aquilo que Ele planejou para elas, porque às vezes vai destruir essa pessoa. Muitas vezes nós não temos maturidade. Eu vejo um bocado de gente que quer ficar rica, mas tem muita gente que não tem maturidade para ter dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
E muita gente tem mais amor ao dinheiro do que a sua própria vida. E é por isso que Deus retém muita coisa, porque Ele está cuidando de nós. Mas o que Ele planejou para nós, não é que a gente tenha uma vida dentro de um cabresto. Para encerrar, eu estava pensando sobre isso ontem. Para muitos de nós, seria muito mais fácil se tudo viesse descontado em folha. Como assim? Eu me lembro quando eu trabalhei numa empresa que imposto de renda, INSS, plano de saúde, tudo era descontado em folha. Então eu já recebi uma quantia que eu podia gastar ali e pagar as outras contas e etc. Só que quando eu lembrei disso, eu estava lembrando da criação do Senhor no jardim do Éden. Ele não botou nada para descontar em folha. Ele disse: vocês precisam aprender a governar. E Deus fala para Adão: olha, a criação aqui, os animais, as árvores, toda a criação foi dado domínio para você governar. Governar até o próprio sentimento do desejo. Está vendo essa árvore? A tentação está aqui no meio de vocês. Segurem a tentação, se preservem. E nós vivemos numa geração onde, se tudo pudessem fazer por nós, a gente estaria feliz só para viver com aquilo ali. Mas muitas vezes isso é o que nos leva a viver de forma irresponsável. Porque Deus, Ele quer confiar a nós como mordomos fiéis daquilo que Ele colocou sobre a nossa vida. Então não espere de Deus que Ele vá arrancando tudo o que não agrada. Ele está esperando de mim e de você deixar para trás aquilo que não entra pela porta estreita. É você que precisa tomar a decisão. Sou eu que preciso tomar o posicionamento. Não é Deus tomando o posicionamento por mim. Ele já tomou. Ele já foi na cruz, pagou os meus pecados e disse: agora viva uma vida plena. Ande na minha presença. Ouça os meus mandamentos. Quando você estiver aperreado, venha para mim. Escute os meus ensinos. Caminhe na minha instrução, que você vai viver em plenitude. Somos eu e você que temos que tomar hoje as decisões que farão mudanças daqui para frente para a nossa vida. E você vai ver frutos em pouco tempo, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Eu queria que você baixasse a sua cabeça e colocasse seu coração diante do Senhor. Coloca teu coração diante do Senhor nesse momento. Olha se tem coisas aí que Deus está querendo arrancar e você tem segurado por algum tempo. Pessoas que você precisa perdoar. Coisas que você sabe que tem que deixar. Amizades. Atitudes suas que você precisa deixar para trás. Pede discernimento ao Senhor hoje. Deus, o que é que eu preciso fazer? Qual é a posição que eu devo tomar? Qual é a atitude que eu devo tomar hoje, Deus? Me ajude, Senhor. Vocês que estão aqui, vocês que estão acompanhando em casa, peça para o Espírito Santo sondar o teu coração em nome de Jesus. Oh, Deus, nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti. Vem, Senhor, e toca o nosso coração. Visita o coração dos meus irmãos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Esquadrinha o coração de cada um deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre teu coração para o Pai nessa noite. Não deixa para amanhã. Toma esse posicionamento hoje. Confessa: Senhor, tem coisas que eu preciso mudar e hoje eu coloco diante de Ti. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Fale com Ele.
Ele está ouvindo a sua voz. Ele está ouvindo o seu coração. Posicionamento precisa partir de você. Tem que partir de você. Vamos, ore ao Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me. Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Se ache só a ti, e então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Isso aqui é a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me. Ó Deus, diante de Ti, Senhor, nós estamos precisando do Teu conforto, do Teu alívio, do Teu socorro sobre nós, ó Deus. Não nos deixa cabisbaixo, Senhor. Visita a nossa casa, o nosso coração nessa noite, Deus, trazendo vida sobre o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, caia por terra hoje todas as mentiras do inimigo contra o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Vem com o Teu fogo hoje, Senhor, desfazendo toda a maldade do diabo, levando que quer levar essas pessoas a desistir dos planos, desistir dos projetos. Senhor, cala todas as vozes do inimigo hoje, toda maldade do inferno que tem vindo para trazer ansiedade, para trazer pânico. Eu declaro livre o Teu povo em nome de Jesus. Declaro, Senhor, restauração plena sobre essas vidas que estão aqui, os que estão em casa nos acompanhando. Vida de Deus sobre você. Que agora toda arma do inimigo preparada para te impedir de viver o propósito de Deus, eu declaro você livre nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Que você saia daqui renovado nessa noite. Que você saia daqui cheio da verdade de Deus sobre seu coração. Que você saia nessa noite totalmente pleno em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você crê, declare amém.